seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. O Sr. Almeida tem 82 anos, já fez 3 doses da vacina Covid-19, tem DPOC, diabetes tipo 2 e faz insulinoterapia. Desde há 3 dias está com febre, tosse produtiva e mialgias. PCR teste para Covid positivo. Apresenta sibilância difusa e tem uma saturação de oxigênio de 92%. De acordo com a norma terapêutica farmacológica para a Covid-19 da Direção-Geral de Saúde, este doente tem indicação para terapêutica antiviral? Sim ou não? Caros colegas, este quiz vem a propósito da norma de orientação clínica da DGS número 5 de 2022, publicada muito recentemente, no passado dia 28 de maio. Esta NOC é muito relevante porque contempla já o uso dos novos antivirais, inclusivamente em contexto de cuidados de saúde primários. Neste episódio, vou tentar partilhar convosco o essencial desta NOC e comentar um ou outro aspecto. Então, logo no ponto 1, é referido que a norma se destina a ser aplicada às pessoas com Covid-19 sintomática e que a Covid-19 pode ser classificada em doença ligeira, caracterizada por sintomas ligeiros e sem evidência de pneumonia ou hipoxémia, ou então doença moderada, se tivermos a presença de pneumonia, mas com saturação de oxigênio maior ou igual a 90%, ou ainda doença grave, e aí temos pneumonia com dificuldade respiratória e uma saturação de oxigênio inferior a 90% ou instabilidade hemodinâmica. E finalmente, podemos ter a doença crítica, definida pela presença de síndrome de dificuldade respiratória aguda ou choque séptico. Neste episódio, e pensando mais numa lógica de cuidados de saúde primários, vamos focar sobretudo os doentes com doença ligeira a moderada. Destes doentes, a NOC considera como elegíveis para receber terapêutica antiviral aqueles que estejam nos primeiros 5 dias desde o início dos sintomas e que tenham um problema de imunodepressão grave ou outros fatores que tornem a pessoa em risco elevado de desenvolvimento de doença grave. Mas, neste último caso, apenas para as pessoas que não tenham o esquema vacinal primário completo. E este é um pormenor relevante que daqui a pouco já irei comentar. No caso de doentes com imunodepressão grave, o tratamento com antivirais é recomendado a partir dos 12 anos. Na presença de fatores que elevam o risco para a doença grave, em pessoas que não tenham esquema vacinal primário completo, como disse, aí o tratamento com antivirais é recomendado a partir dos 18 anos. Estes critérios de elegibilidade vêm acompanhados de um quadro onde estão discriminadas as condições de imunodepressão grave, por exemplo, doentes submetidos a transplante com tratamento de indução há menos de 6 meses, ou então doentes com infecção por VIH-Sida sem tratamento e com contagem de linfócitos TCD4 inferior a 200. Isto entre outras situações de imunodepressão grave. E nesse quadro também estão discriminadas as condições, os tais fatores de risco que colocam a pessoa em risco elevado para desenvolvimento de doença grave e que incluem então idade igual ou superior a 60 anos, doença pulmonar crónica, insuficiência cardíaca, doença renal crónica em hemodiálise, cirrose hepática, diabetes mellitus sob insulinoterapia, obesidade com IMC superior ou igual a 35, síndrome de Down
e doença falciforme. Em relação aos doentes com imunossupressão grave, deverão ser avaliados estes doentes em contexto hospitalar, por exemplo, no serviço de urgência ou então pelas equipas médicas do hospital que já acompanham estes doentes. Em relação aos pacientes com fatores de risco para desenvolvimento da doença grave e sem esquema de vacinação primário completo, estes deverão ser avaliados em contexto de cuidados primários e, segundo a NOC, caberá às ARS definir o local ou os locais de avaliação destes doentes. No ponto 9 desta NOC, são apresentadas então as opções terapêuticas antivirais disponíveis para o tratamento da Covid-19 ligeira a moderada nos doentes com os critérios de elegibilidade que já aqui referi. A primeira linha de tratamento será a associação Nirmatrelvir-Ritonavir. E numa segunda linha de tratamento teremos os anticorpos monoclonais e também o molnupiravir. No quadro 2 desta NOC são apresentadas as posologias recomendadas para cada um dos fármacos. Então, no caso da associação Nirmatrelvir-Ritonavir, os doentes deverão fazer 2 comprimidos de 150 mg de Nirmatrelvir e um comprimido de 100 mg de Ritonavir de 12 em 12 horas durante 5 dias. E isto para adultos com idade igual ou superior a 18 anos. No caso do molnupiravir, os doentes deverão fazer 4 cápsulas de 200 mg de 12 em 12 horas durante 5 dias. Também aqui para adultos com idade igual ou superior a 18 anos. E em relação ao sotrovimab, será efetuada uma administração de 500 mg por perfusão intravenosa durante 30 minutos sob monitorização contínua de sinais vitais por 60 minutos. Neste caso, este tratamento poderá ser efetuado a partir dos 12 anos de idade, desde que a pessoa tenha um peso maior ou igual a 40 kg. O tratamento com antivirais orais deverá ser mantido por 5 dias e, segundo esta NOC, mesmo nas situações em que se verificar progressão para doença grave e ou necessidade de internamento hospitalar. E aqui quero fazer já um pequeno comentário, pois este é um aspecto que poderá ser alvo de algum debate. É que temos recebido e tem vindo a público o relato de casos, sobretudo da parte de colegas nossos dos Estados Unidos, em que a associação Nirmatrelvir-Ritonavir está já implementada no terreno há alguns meses e que se tem verificado a recorrência da doença alguns dias após os tais 5 dias de tratamento. Nesses casos, os nossos colegas têm repetido por vezes o ciclo de tratamento ou até prolongado. É verdade que esta é uma prática off-label, mas tem merecido algum debate. Contudo, será necessário obter evidência mais sólida para se perceber se será necessário alterar este ponto da NOC ou não. Continuando, é ainda referido na NOC que os medicamentos antivirais orais serão dispensados a nível comunitário, preferencialmente através do ACES, e os anticorpos monoclonais serão apenas dispensados através das farmácias hospitalares. A prescrição, essa deverá ser feita através da PEM, sendo necessária a confirmação dos critérios de elegibilidade no momento da prescrição, sendo também necessário o registro destes doentes na plataforma Trace Covid. Nesta NOC constam ainda as recomendações também para a terapêutica farmacológica específica da Covid-19 em regime de internamento e aí, nessa parte, para além dos fármacos já mencionados, constam também fármacos como o Remdesivir, Dexametasona, Tocilizumab e Anakinra. Aspecto importante: na presença de eventos adversos com estes medicamentos, os mesmos deverão ser registados no portal de reações adversas a medicamentos, o portal RAM do Infarmed, dado serem tratamentos novos. Aqui a farmacovigilância assume particular relevância. Na parte final desta NOC, podemos encontrar 2 fluxogramas muito importantes e muito úteis, com o processo de decisão da terapêutica farmacológica.
Este será aquele tipo de fluxograma que vamos ter bem à mão na nossa consulta, pois será um instrumento de apoio à prática clínica que vamos necessitar ao prescrever estes tratamentos. Por exemplo, convém recordar, e consta no fluxograma 1, que o nirmatrelvir-ritonavir tem interações medicamentosas com muitos medicamentos. E neste fluxograma podereis encontrar a lista de fármacos incompatíveis com o nirmatrelvir-ritonavir. Antes de terminar, ainda uma menção às populações e grupos especiais. Estes medicamentos antivirais orais não são recomendados durante a gravidez e, se tratarmos mulheres em idade fértil, recomenda-se a exclusão prévia de gravidez com a realização de teste de gravidez. Em relação ao aleitamento materno, recomenda-se a suspensão da amamentação durante os 5 dias de tratamento e, adicionalmente, mais 7 dias. No final desse período, então aí a mãe pode retomar o aleitamento. Para terminar, vamos então ao resultado do nosso quiz. O nosso doente, o Sr. Almeida, tinha doença ligeira a moderada, mesmo que tivesse pneumonia, nós não tínhamos essa informação, mas tinha uma saturação acima dos 90%, portanto, eventualmente o máximo seria uma doença moderada. E estava dentro do prazo para poder iniciar tratamento com antivirais, pois tinha sintomas apenas há 2 dias. E tinha 3 condições que aumentavam o seu risco para doença grave. Tinha DPOC, tinha diabetes sob insulinoterapia e tinha uma idade superior a 60 anos. Ele tinha 82 anos. Portanto, trata-se de uma pessoa com fatores de risco para doença grave. Contudo, este doente tinha o esquema vacinal primário completo e, por esse motivo, e ao contrário do que afirmou a maior parte dos colegas que responderam ao nosso quiz, segundo esta NOC, este doente não tem indicação para tratamento antiviral oral. É controverso? Eu considero que sim, e podemos dizer que é. E também pelo resultado do quiz, que a maior parte de vocês também achava que este doente teria indicação. Todos nós sabemos que este doente tem características que o tornam em elevado risco de desenvolver doença grave. Apesar de ter a vacinação completa, sabemos que há um desvanecer da proteção conferida pelas vacinas ao longo do tempo. O facto de, nos critérios de elegibilidade, se destinar os antivirais orais apenas para os doentes com fatores de risco elevado e sem esquema vacinal primário completo é, de certa forma, controverso. E, ao mesmo tempo, algo limitador, porque, na verdade, já é raro encontrarmos doentes sem esquema vacinal primário completo, devido à elevada adesão que a nossa população teve à vacina. Por outro lado, também devemos olhar para a nossa realidade atual. Neste momento, em Portugal, estamos com uma incidência muito elevada e voltamos a ter uma mortalidade elevada. Infelizmente, tem havido um déficit considerável de informação e não disponho da caracterização dos doentes que estão nesta fase a morrer por Covid-19. Têm surgido algumas notícias que referem que o número significativo das pessoas que estão a morrer tem idade superior a 80 anos. O que era importante averiguar aqui era saber se essas pessoas tinham ou não um esquema vacinal primário completo. É que se essas pessoas acima dos 80 anos que estão nesta fase a morrer por Covid-19 tiverem efetuado a vacinação completa, então faria todo o sentido permitir tratar estas pessoas com os antivirais orais. Nós estamos, de certa forma, a falhar na proteção destas pessoas que estão a ter doença grave e ainda a morrer por Covid-19. Caros colegas, com este episódio vou partilhar o link de acesso a esta NOC e também links de acesso a episódios anteriores do nosso podcast em que mencionamos de forma detalhada cada um destes fármacos antivirais e que agora nos é útil a todos recordar. Muito obrigado pela vossa companhia, fiquem bem, continuem bem e até ao próximo episódio.
terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.